Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma noite, né, de aula, que será a nossa última aula com revisões para P2, né, para a prova. Tá? Primeiramente, quero perguntar se vocês estão vendo o slide. Sim. Sim, né? Beleza. Vamos começar, pessoal. Pessoal, eu me concentrei praticamente, tá bom, em 2 capítulos para fazer a prova, certo? Na disciplina de ontem, eu olhei o livro inteiro e saí pegando em cada capítulo uma pergunta. Mas eu achei melhor, né, me concentrar em 2 assuntos que talvez, na minha opinião, fossem um dos mais importantes, tá? Que seria, né, as tomadas de decisões, né, e entender um pouco o que motiva as pessoas, né, como é que nós trabalhamos, como é que se comporta o ser humano, aquilo que nós já vimos, para entender ser um melhor líder. Tá bom? Então, me concentrei em 2 capítulos, eu vou passar para vocês durante a aula quais são, tá certo? E aí vocês vão poder estudar, claro, né, pelo slide que eu vou encaminhar, mas pode também dar uma lida no material, porque no material que eu falo é o livro, né? Porque eu acredito que é muito importante dar uma lida, né, porque a prova vai se concentrar apenas nesses 2 capítulos, então vocês vão ficar afiados, tá bom? Então, vamos lá então. Nossa revisão aqui para V2, tá? Deixa eu colocar minha canetinha de sempre. Deixa eu ver aqui. Pronto, né? Vamos primeiro falar sobre tomar a decisão, tá bom? E mudança organizacional. Então, nós sabemos que toda vez que eu tomo uma decisão, eu estou mudando alguma coisa e posso mudar também, pode haver mudanças dentro da organização. Então, nosso amigo aqui, Robbins, né? Vincenzo e Volter, que é quase Vaughan aqui, olha, né? Definem problemas como discrepância, tá? Então, olha, ele define o problema, porque a gente tem a ideia do problema. O problema é uma coisa negativa, né? Que não presta, mas não é assim. Nós já sabemos que não é assim. Ele é apenas uma discrepância, né? Uma diferença, uma coisa antagônica, né? Então, oposta, tá certo? Entre o estado atual, né? E o estado desejado, tá? Então, claro que nós desejamos muitas coisas, mas nem tudo que nós desejamos é, né? Ou está. Tá? E é nessa hora que nós vamos, né? Identificar se há um problema para que o que nós desejamos realmente seja, tá certo? Né? Solucionado, tá bom? Ou que chegue mais ou menos a isso aí, né? Encontramos uma solução, tá? Vou ficar intercalando aqui um pouquinho na sala, porque tem gente entrando ainda. Pamela está chegando aqui. Certo? Então, quando falamos de problemas, né, não é nada, né, não pense como sendo negativo. Né? Temos um problema para resolver, uma questão de matemática, é um problema para resolver. Então, a palavra problema não quer dizer assim algo terrível, negativo demais, tá certo? Então, ele é apenas a diferença, né, entre o nosso estado atual e o desejado das coisas, né? E apresentam as etapas de tomada de decisão. Então, nós vamos agora acompanhar quais são as etapas para a solução de um problema, tá certo? Então, nós vamos entender, vamos olhar passo a passo, e aí eu digo a vocês que prestem muita atenção, porque a prova vai ser praticamente em cima dessas questões, do que nós estamos falando aqui. Primeiro, tá bom? Precisamos identificar, né, o que é o estado atual e o que nós desejamos, que aí nós chamamos que é o problema, né? Eu desejo isso, mas atualmente não está do jeito que eu desejo. Então, por que não está? Vamos tentar identificar isso aí. É simples. Né? Então, nem sempre é fácil identificar um problema, pois os sintomas podem ser confundidos, né, com o próprio problema, certo? Então, por exemplo, uma queda de 5% nas vendas é um problema ou é um sintoma? Tá? Então, isto é necessário fazer uma análise, né, cuidadosamente, para ver, tá bom, se caiu, né, se a queda é o problema ou a queda de 5% nas vendas é um sintoma, tá bom? Então, nós temos que entender praticamente
como funciona. E aí, para às vezes ser simples de entender, lembre-se que tudo, né, nessa vida, né, toda causa, né, todo fato tem uma causa, né? Antes, é isso que eu quero dizer, né? Todo fato tem uma causa, tá? Então, eu sempre gosto de lembrar, né, do nosso Faça com Amor, né? Nosso FCA, tá certo? Então, se eu estou encontrando um problema, se eu tenho alguma coisa para resolver, as coisas não estão do jeito que eu gostaria que estivesse, ou que como foi planejado, e aí eu encontro um problema para isso, eu vou lá no FCA, né? Qual é o fato que está ocorrendo, certo? Que justamente significa o nosso F, né? Qual é o fato que está ocorrendo, tá bom? Então, qual é a causa, né, que provoca este fato? Tá? E assim por diante, né, tomar uma ação, tá? Então, tá, eu aqui, diminuiu aqui nesse exato momento, vamos colocar aqui né, diminuir aqui nesse exato momento 5% nas vendas. Isso é um fato, certo? É um fato, né? Agora vamos ver qual é a causa disso aí, né? Vamos entender melhor por que diminuiu. E aí eu começo a tomar uma ação, né, pessoal? E só lembrando, tá? Nunca se esqueçam que a questão do fato, deixa eu mudar aqui a cor, né? A questão do fato aqui, ó, eu vou perder 5% do tempo. Na causa, eu vou perder mais quanto, ó? 5%. Parece um S, mas não é um S, tá? E no A é que eu entro meus 90%. Ok, pessoal? Então, nós temos que ter mais ação para identificar. Então, já que eu identifiquei, tentei identificar o problema, aí eu começo a coletar informações relevantes, tá bom? Nesse momento. Então, reunir as informações relevantes relacionadas ao problema e analisar e entender, tá? Então, o problema precisa ser, as informações precisam ser entendidas para a gente saber se isso é um problema, um sintoma, o que é, na realidade. Então, algumas perguntas podem ser feitas, né? Por que isto, né, aconteceu agora? Tá certo? O que aconteceu? Como afeta os resultados? Entender com perguntas, como algumas perguntas começam, né, a trazer respostas que podem ajudar, né, a coletar informações relevantes. É quase uma investigação aqui, né, policial nesse momento. Né? Eu estou com um problema aqui, um crime, e aí eu vou fazer perguntas, vou fazer uma investigação nesse momento. Tá? Então, quais políticas organizacionais impactam, né, o problema ou a solução? Então, com perguntas, a gente começa a destrinchar algumas questões, entender, investigar, tá? E aí nós vamos coletando informações que são relevantes ao assunto, tá bom? Olha, mais algumas perguntas, né? Quanto tempo e qual é o custo da solução? No nosso exemplo aqui, né? Os produtos são obsoletos, têm má qualidade. Como é a dedicação dos vendedores? O cenário econômico dificulta as vendas. Então, veja que nós podemos explicar, né, várias situações que podem estar ocorrendo. Ele não está aqui. Tem um aluno que ele trabalha no supermercado. E aí ele disse que, claro, que, né, algumas vendas caíram, alguns produtos saem muito e outros não estão saindo tanto. E, normalmente, nesses grandes supermercados, nessas redes, né, todos os dias, o gerente tem que dar um relatório, né? Tem que explicar o porquê que não atingiu a meta diária. Tá bom? Então, veja que o objetivo é atingir a meta e o estado atual talvez não tenha atingido a meta. Então, por que não atingiu essa meta? Então, hoje, né, muitas das explicações deles é o quê? O cenário econômico dificulta as vendas, porque é uma verdade. Tá? Por mais que em supermercado parece que a crise não chegou, pelo contrário, né, melhorou, tá bom, dentro do supermercado, mas aí se explica muitas coisas, né? E principalmente em outros, né, em outros setores, tá? Certo? Eu vejo isso praticamente onde eu trabalho, toda vez que tem uma informação que vai prorrogar, tá bom? O isolamento, assim, até propostas, a procura de vendas cai, né? Então eu vejo os picos quando as pessoas estão se acostumando e os picos de quando não estão se acostumando com a ideia.
Tá bom? Vamos para o terceiro, né? A terceira etapa é desenvolver alternativas, né? Então, como é que a gente vai desenvolver essas alternativas? Então, a clareza nas etapas, deixa eu receber algumas pessoas, a clareza nas etapas anteriores é essencial para a criação de alternativas, ou seja, as perguntas que foram feitas anteriormente, as respostas que nós obtivemos, né, a coleta dessas informações pode nos dar clareza do que está acontecendo, né? E aí nós podemos, com esta clareza, com este entendimento do fato que está acontecendo, entendendo agora as causas por que este fato está acontecendo, né? Nós podemos aqui ter uma criação de alternativas, que muitas vezes elas podem ser inéditas ou baseadas em experiências passadas. Então, hoje, nós vivemos um momento que é tudo novo e que parece que não é novo. Nós temos que nos acostumar com o que não é novo mais. É um novo acostumável. Então, temos experiências passadas sobre situações como esta? Não. Então, tudo são questões inéditas, né, que nós estamos passando atualmente. Então, ele dá um exemplo aqui, desenvolver novos produtos, né? Então, veja que desafio hoje seria desenvolver novos produtos, né? E existe, né? Existem muitos produtos sendo desenvolvidos, né? Principalmente na área de TI, da tecnologia. Então, muitos encontraram uma solução viável e puderam ter, nesse momento, para alavancar vendas, alavancar a empresa, atender clientes de forma remota, né? Do jeito que nós estamos fazendo aqui, tendo essa aula remotamente, tá bom? Certo? Então, esta é a terceira etapa, né? Então, montar nova rede de fornecedores, né, é uma outra alternativa. Readequar a equipe comercial é uma outra alternativa, né? Criar promoções. Então, vejam quantas alternativas nós podemos ter, né? Então, não se deve descartar opções, jamais, mesmo que pareçam óbvias ou inviáveis. Então, quanto mais opções conseguir, melhor para acertar na solução. Então, é a mesma coisa que a gente usar aquela ferramenta, né, brainstorm, que a gente vai ter uma chuva de ideias, né, uma chuva de pensamentos, e vai vir ideias boas, ideias ruins, ideias idiotas, sei lá. Isso é o que a gente pensa que vai ser idiota, mas às vezes a ideia que eu penso que vai ser idiota pode ser uma solução viável, interessante. Então, o julgamento, nesse momento, tem que tomar muito cuidado com a questão do julgamento, né? Ou julgar, tá certo? Tem que ser muito cuidadoso com essa questão. Quarto, avaliar cada alternativa. Então, fui lá, identifiquei o problema, tá? Entendi o que está acontecendo, né? Coletei dados, né? Peguei essas informações e agora criei alternativas. Agora vamos avaliar qual alternativa é a melhor. Então, algumas perguntas aqui também existem para que nós possamos identificar se tal alternativa é interessante ou não. Vamos lá, então. Avaliar cada alternativa, né? Então, análise cuidadosa de cada alternativa identificada. Aí pergunta, primeira, importantíssima, quanto custará? Estamos numa crise, né? Gastar dinheiro agora é um problema grande. Então, quanto isso custará? Certo? Meu diretor lá chegou assim, olha, o que tu acha de a gente fazer panfletos para começar a distribuir, porque talvez a crise vai acabando. Eu disse, é uma boa ideia, talvez, né? Mas é uma ideia mais barata. Mas será que as pessoas vão querer receber esses panfletos? Então eu questionei, coloquei lá um questionamento, tá bom? Será que o isolamento não vai deixar as pessoas ainda temerosas e estar pegando, né, em panfleto na rua e tal? Senti esse problema. Coloquei lá a questão e a gente vai discutindo e vai encontrando a melhor ideia. Então, quanto tempo demandará? Uma segunda pergunta aqui, né? Isto tudo está sendo avaliado para cada alternativa, certo? Então, quais são os pontos fortes e os pontos fracos? Isso aí nós somos feras, né, de fazer. Tá? Então, observar, puxa, essa alternativa aqui tem tantos pontos fortes, mas tem esse ponto fraco aqui. E assim por diante. Então, quais são as opções mais favoráveis, né, e desfavoráveis?
Então, vejam que cada avaliação das alternativas, nós temos algumas perguntas que podem nos ajudar a identificar se ela é a melhor ou não. Nós podemos até imaginar que isso vai demorar muito, e pode até demorar, pessoal. Uma solução pode não chegar de uma hora para outra, principalmente de momentos inéditos, como estes que nós estamos passando. Então, tudo é um estudo, tudo é uma probabilidade se vai acontecer ou não. Tá? É uma situação muito nova para nós, né? É interessante que nós estamos estudando esse assunto e, infelizmente, caiu bem, né? Infelizmente, caiu bem a situação atual, como é difícil para um gestor tomar decisões. E vejo quantas perguntas ele tem que responder, tá bom? Se é forte, se é fraco, se é favorável, se é desfavorável, tá? E não é tão fácil assim. E sabendo que cada decisão tomada pode haver mudança nas organizações. Nós sabemos também que o ser humano ele é resistente à mudança, né? E aí ele pode ficar desmotivado com qualquer mudança que houver, ou motivado também com a mudança. Então a gente não sabe a reação do ser humano, a gente não sabe a reação das pessoas. Por isso é importante que todo mundo tenha a sua participação dentro desses processos de mudanças. É necessário ter objetividade e se desapegar de tendências para não influenciar a análise da eficácia de cada opção. Nós temos um grande problema, tá, de muitas coisas em nossas vidas que nós chamamos, eu vou travar aqui, do apego, né? De nos apegarmos. Nos apegamos à ideia, nos apegamos à cultura, nos apegamos à discriminação, que tudo não basta de ideias, né? Tudo não está na nossa cabeça. Então, nós precisamos desapegar. Quando eu desapego, eu deixo de julgar, eu deixo de dizer se vai dar certo, se não vai dar certo, para não influenciar, tá certo? A análise. Então, a melhor coisa é escutar, observar, fazer aquelas perguntas, qual é o favorável, qual é o não favorável. Você pode até não estar acreditando que vai dar certo, mas temos que dar a oportunidade da ideia ser apresentada, ser nos mostrada, para que possamos dizer assim, puxa, vale a pena, não vale a pena, pode dar certo. Ou dizer assim, vamos tentar. Se não der certo, vamos partir para o plano B, plano C, e assim por diante. Tá bom? O ideal, pessoal, é organizar as opções para ter uma visualização mais clara na comparação entre elas. Então, listar, tá bom? Cada uma delas, né? Mostrar, né, num quadro como funciona, tá, numa planilha, e sempre, idealmente, com pessoas, né, da organização. Alguém tem algum comentário a fazer sobre esse assunto até agora? Ou pergunta? Vou seguir em frente. Não tem pergunta? Vamos lá, quinta etapa, né? Selecionar a melhor alternativa. Deve-se analisar o risco de cada opção. A melhor forma é a eliminação, até chegar a uma única alternativa. Então, como nós listamos, né? Essa vai, essa não vai, essa aqui vai, como é que tá? Então, e lembrando, fazer isso em conjunto para que possamos ter o apoio de todos na hora de uma mudança, não haver resistência dessa mudança. Tá bom? Sexta etapa, implementar a decisão. Implementar a opção selecionada adequadamente. No nosso exemplo, se for inovar ou trocar os produtos que nós falamos anteriormente, deve-se pensar no marketing. Se for a adequação da equipe comercial, a quem impacta, tá certo? Então, vamos ver, né, como implementar isso aí, tá certo? Ver as opções mais adequadas para não tomar decisões que dêem um tiro no pé, como nós podemos dizer. Que muitas vezes tomamos decisões precipitadas, mal planejadas, mal analisadas, mal estudadas, e aí vira um tiro no pé. Se for a promoção, né, como fazer? Aí preço, quantidade, modelo e a hora de distribuir as responsabilidades. Definir a alocação de recursos e prazos. Cada envolvido deve estar muito dedicado e ter clareza do que deve fazer. Então, tudo isso aqui está fazendo parte, né, de um planejamento.
tá? Né? Que não deixa de ser o que nós já estudamos na administração toda, né? Que é um dos pilares, planejar, tá bom? Sétimo, veja quantas etapas tem para tomarmos uma decisão. Aí você pode dizer, professor, demora demais tomar uma decisão. Mas claro que demora, certo? Então, muitas vezes eu confesso a vocês que eu não tenho nenhum partido político, não sou a favor de nada, mas algumas coisas a gente tem que entender, situações. Então, muitas vezes o governo demorou a tomar decisões porque era difícil, são decisões grandes, impactavam o Brasil inteiro. Né? Então, tomar decisões de uma hora para outra não é tão fácil assim, certo? Se você já tem, né, uma estrutura estudando aquilo que vai acontecer, prevendo o que vai acontecer, beleza. Mas quando você não prever o que vai acontecer e acontece de uma hora para outra, é difícil tomar uma decisão. Então, decisões inesperadas, inéditas, não é fácil. Então, precisa de um bom planejamento das suas etapas, né, que possam ser seguidas. E isso demora, leva um pouquinho de tempo. E temos que esperar, porque senão nós podemos tomar decisões apressadamente. Um exemplo muito claro é o que está acontecendo agora com a ciência, tentando encontrar um medicamento, essa cloroquina, né? Funciona, não funciona, faz experiência, não faz experiência, tudo em tempo recorde e as informações estão muito desencontradas, hora dá certo, hora não dá certo. Então vejam como é difícil a situação, né? Muito nas pressas. Claro que tem certas decisões que tem que ter urgência, mas tem que seguir todos os processos. Então vejam quantos processos nós temos aqui, 7 processos até agora, né? Então depois que eu tomo a decisão é acompanhar e avaliar. Então, é necessário acompanhar para verificar se a implantação da opção selecionada está surtindo os resultados esperados. No nosso exemplo, os novos produtos estão sendo comprados satisfatoriamente, tá? Então, é um acompanhamento, né? É uma avaliação se isso está acontecendo ou não. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Sei que o Wesley aí, o Wesley tá querendo entrar na aula. Wegna, beleza, valeu. Valeu pelo toque. Tá parecendo que você estava falando pelo rádio amador, viu? Pelo walk-talk. Positivo, professor. Tá chovendo aqui, que benza Deus, hein? Ah, então deve ser por isso. Vamos para frente. Certo? Alguma dúvida, pessoal, até agora, nesses 7 passos? Se vocês observarem bem, né, a metade da prova está aqui. Eu já ensinei para vocês a metade da prova, por incrível que pareça. Tá? Muitas perguntas estão relacionadas a esses 7 passos que eu acabei de colocar para vocês aqui. Tá? Deixa eu ver mais aqui, então. Continuando ainda fazendo parte do sétimo passo, tá certo? A equipe, né, retomou os bons resultados comerciais. A promoção ajudou no aumento das vendas. Caso o resultado esperado não ocorra, é necessário voltar à primeira etapa, porque o gestor tem um novo problema a ser solucionado. E aqui nós vamos entender, deixa eu ver qual é a melhor tela. Nós vamos entender aqui que aqui funciona, pessoal, né? Aquela questão do PDCA, não é? Tá bom? PDCA, lembram, não é isso? Tá? Então, veja que foi planejado, né? No P, que é planejar, no D, que é fazer. Aí começaram a fazer o check-in, né? Checando toda a situação. E caso não esteja acontecendo como planejado, como nós estamos vendo aqui, as vendas não estejam acontecendo. Então, o que tem que acontecer? Tem um novo problema, o gestor. E aí interrompe aqui, faz lá aquele FCA, tá bom? Identifica qual é o fato, a causa, e aí tome ação. Aí começa de novo, ó. Começa a ação e repete de novo o processo. E aí nós vamos avaliando e esse fica um ciclo contínuo, tá certo? Nossos amigos aqui, Robbins, né, Vincenzo e Volter, né, eles apresentam os 4 estilos de tomar a decisão. Nós observe que nós falamos, tá bom? Em 7 etapas para tomar decisões. Tá? E é quase um planejamento completo, né? Quase um programa, né? Um fluxograma inteiro. Tá? E aí ele agora vai falar sobre os estilos, né? Os 4 estilos de tomar a decisão. Aí nós temos
o modo pelo qual os gestores tomam decisões difere em duas dimensões, né? Então, ele coloca o modo de pensar, que trata-se do lógico, racional ou intuitivo, criativo, e tolerância e ambiguidade, que é a redução da ambiguidade ou de muitas ideias simultâneas, né? E seria o que? A diferença, tá certo? Dessas ideias, tá bom? Então, quando a gente fala da redução, ambiguidade é a diferença dessas ideias, né? Reduzir essa diferença, tá? Aqui nós temos um pequeno gráfico, né? Que nós vamos colocar aí das ideias, né, do raciocínio. Nós temos o analítico, que nós vamos falar já já. Quando você pensa conceitualmente, quando você pensa diretivo e comportamental, tá bom? Então veja que aí muitas vezes o pensamento, o modo de pensar, pessoal, é o modo de pensar. Nossa, mano, estão matando algum cachorro ali. Deixa eu colocar o fone de ouvido. Pronto. Acho que É agora brabo. o bicho é brabo aqui. Vocês escutaram? Danado. Não, pinche. Isso, rapaz, que tirou a palavra da minha boca. Eu ia dizer, deve ser um pinche. Vamos para frente aqui, voltando. Então vejam que o modo de pensar, né? Ele começa do racional e ele vai para o intuitivo, né? Ele começa da sua tanta tolerância à ambiguidade, a tolerância à diferença, começa baixa e pode ficar alta, tá? Então vamos lá. O primeiro estilo diretivo, tá certo? Que nós estamos vendo aqui. O primeiro estilo diretivo, ele vai do racional, tá certo? Que é aquela pessoa que trabalha com muita razão, sem muita emoção. Ela tenta trabalhar o mais eficiente possível, o mais lógico, né? Decidem rapidamente, com poucas informações e focam o curto prazo. Então, esse momento aqui tem decisões, tem pessoas que são habilidosas, que conseguem realmente ter, tá? Um comportamento, né? Um pensamento incrível, né? Desse estilo diretivo, né? É uma pessoa bem racional, uma pessoa bem centrada, bem lógica, né? Que tem uma visão bem holística, ela consegue observar rapidamente muitas questões e consegue decidir também. Nós observamos isso muitas vezes dentro do ambiente de trabalho, que encontramos, puxa, fulano consegue ter algumas decisões. Claro que tudo isso também tem seu risco, né? Decisões que focam, né? Há decisões que é importante você tomar que focam, né? Em curto prazo, tá bom? Então, em curto prazo dá para ser tomar decisões mais rápidas. Aí nós temos o estilo analítico, né? Que desejam mais informações para decidir. Decidem com cuidado e se adaptam às situações novas. Certo? Então, o analítico é aquela pessoa que, antes de tomar uma decisão, ele quer saber tintim por tintim, porque isso, porque aquilo, né? Ele tem medo de dar um tiro no pé. Tá? O terceiro estilo, que é o estilo conceitual, consideram muitas alternativas. Deixa eu ver, tem alguém com o microfone aqui solto. Mas essa liminar, ela estabelece... Pronto, resolve. O estilo conceitual considera muitas alternativas, né? Ele é bem conceituado sobre conceitos, né? Puxa, qual é a sua ideia, qual é a sua... Ele está começando a ter ideias diversificadas. Então, decidem com foco no longo prazo, tá certo? E são criativos para encontrar soluções, né? Por quê? Você pega tantas ideias, né? Que você termina transformando várias ideias em uma só. E aí você se torna bem criativo, né? Talvez a ideia estava formulando na sua mente, alguém deu uma ideia, deu um start lá na sua mente, uma solução qualquer, e você começa a ter soluções mais viáveis. Certo? E o estilo, por último, o estilo comportamental. Então, preocupados com a realização das pessoas, são receptivos às sugestões dos outros.
decidem evitando o conflito e buscam a aceitação. Tá? Então, agora eu vou fazer a pergunta para todos nós aqui. Nós vimos os 4 estilos. Aí eu pergunto para vocês, né, olhando aqui para nosso gráfico, deixa eu apagar aqui. É possível, pessoal, nós termos, tá certo? Um modo de pensar um pouquinho de cada um desses? Me ajude aí, me responda. É possível? Primeiro, eu fui funcionado analítico. Eu fui formado, fui forjado para ter uma resposta automática. Eu tinha que analisar em poucos minutos aquilo que deveria decidir. Você é diretivo, não é isso? Isso. Diretivo, né? Mas em alguma vez, já que Wolfgang, né, que está falando, né? Em alguma vez, Wolfgang, você já foi mais conceitual? Já se pegou nesse momento? Algumas vezes, quando a situação era complexa, aí você parte para a questão conceitual. Eu entendo que a escola, vou falar na escola geral, escola militar, e você me corrige se eu estiver errado, né? Ela trabalha mais em cima do diretivo, não é isso? Entendeu? Algo mais rápido, mais instantâneo, né? Uma solução de curto prazo. Né? Isso, Certo? você tem que ter resposta imediata, automática, você já tem que ter aquela situação pré-determinada na tua mente. Não tem como fugir disso. Pois é. Mas, assim, existem situações que você não tem. O que acontece no meio militar é que ele pega um histórico, o que pode acontecer, né? E se prepara para isso. Mas em situações como atualmente nós vivemos, que foi algo totalmente novo, né, inesperado, e ninguém estava preparado para isso. Né? O diretivo é meio complicado de ser. Ao contrário, eu penso que isso deveria ter sido estudado muito antes. Isso não era de ontem para hoje, não. Esse deveria ter feito um comportamento diferenciado. Eu acho que todas as que fizeram, estão fazendo, é errôneo. Olha, você não está combatendo a virose, você está combatendo o cidadão. A gente tem que repensar a forma que está se fazendo e os meios policiais estão sendo usados de maneira errônea. Sim. Como não foi estudado, né, se tornou um negócio bem complicado de tomar decisões. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vamos focar... Você mesmo comentou que em alguns momentos você foi conceitual. Talvez em outro momento você possa ter tomado decisões comportamentais, tá certo? E em outras analíticas. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que nós podemos, né, em um momento ou outro, né, flutuar, tá certo? Em modos de pensar entre o racional e o intuitivo, tá certo? Né? Claro que muitas vezes a gente pode ser, eu tenho um aspecto mais diretivo, mas eu posso ter também um pouquinho do comportamental. Pensar um pouquinho na mudança do comportamento, se você aceita, se não vai ser aceito, certo? Eu posso ter o conceitual, pegando várias ideias. Né? Eu posso ser o analítico, onde eu vou estudar várias situações, ter mais informações para tomar uma decisão. Tá? Ou eu posso ser diretivo. Então, tem muitas questões que, por experiência própria, eu sou diretivo. Voltei. Então, em muitas situações, eu posso dizer para vocês que eu sou todos eles aqui, claro, que em grau maior, em grau menor, né, eu posso ser talvez 40% diretivo, não estou dizendo que eu sou, né, mas eu posso traçar um perfil para mim. Todos os testes, lembram os testes que nós fizemos uma vez na sala de aula para entender nosso comportamento? Todos os testes que eu falo diz que eu sou muito analítico, né? Eu pego muitas informações para tomar uma decisão, porque eu quero ter o menor erro possível, tá? Nesse momento. Então, vejam que... Mas eu posso ser diretivo também, quando eu já conheço situações e quando ela acontece, eu já sei como tomar. Né? Ou posso ser comportamental, de, puxa,
pronto, como essa decisão que eu citei para vocês na questão de distribuir panfleto, né? Eu pensei, olha, e o comportamento das pessoas, como é que eles vão achar, vão se sentir, né? De receber em mãos, ter esse contato ainda, mesmo depois de liberar, tá bom? Toda essa situação de isolamento, será que nós vamos conseguir realmente fazer esse trabalho? Então, eu pensei um pouquinho comportamentalmente, né? Certo? Então, vejam que tem como a gente ser um pouco de cada. Agora, claro, que muitas vezes até com um perfil próprio nosso, eu posso ser comportamental com um percentual maior, ou eu posso ser analítico com um percentual maior, conceitual e assim por diante. Então, nós podemos ser um pouquinho de cada. Claro que talvez em alguns desses pode ser mais forte dentro de nós do que outros, né? Pode ser mais alto ou não, certo? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Então, tá bem. Terminamos aqui, nós já lemos isso aqui, já decidimos, já entendemos. Pessoal, vai cair perguntas sobre esses assuntos, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, vamos assimilar o seguinte, pessoal. Os processos de tomada de decisão e de mudança organizacional estão diretamente relacionados. Então, toda vez que eu tomo uma decisão, ela tem alguma relação com a mudança organizacional. Tá? Normalmente, vai mudar alguma coisa, vai mexer com alguém. Então, temos que tomar cuidado. Então, a tomada de decisão envolve uma mudança, né, organizacional, e toda mudança organizacional envolve uma tomada de decisão para ser realizada. Então, veja que uma coisa está entrelaçada na outra. Não temos como fugir disso. Tá? E para um líder, certo? Tem líder que consegue trabalhar com muita naturalidade, com tomar as decisões. Certo? Tem outros que têm medo. Né? Então, ele pode estar no cargo de liderança, mas tem medo de tomar esse tipo de decisão. Então, é aquela pessoa que não tem autoconfiança, né? Não está confiando muito em si, não tem certeza do que está fazendo. Tá bom? Vamos agora, né, para o último assunto relacionado. Professor, Oi. só uma pergunta aí para o senhor. Nessa situação de decisão, né? Para o senhor aí, qual seria a decisão, a pior decisão que o líder poderia tomar aí? De qual delas você está falando? Na verdade, assim, o senhor colocou aí que tem líderes que têm medo, né? Dessa encargo de liderança, mas tem medo da decisão, né? Seria, do seu ponto de, do seu ponto de vista aí, o que seria adequado a esses líderes aí? Pessoal, a gente é tão difícil você responder algumas perguntas e a sua decisão ela está focada em quê? Então veja que hoje em dia, vamos falar do dia de hoje, porque nós estamos sobrevivendo uma situação, vivenciando uma situação aqui bem interessante. Eu tenho uma empresa, um exemplo, eu vou dar um exemplo, eu tenho uma empresa, tá bom? E aí eu tenho algumas decisões a tomar. Se eu permanecer com o número de funcionários, certo, que eu tenho, eu não consigo pagar, porque eu não estou arrecadando mais do que eu arrecadava antes. Se eu diminuir o número de funcionários, né, eu vou afetar algumas pessoas vão ficar desempregadas, eu vou mexer com a organização, com o comportamento, com o emocional de algumas pessoas. Porém, eu vou salvar a empresa por um bom tempo ainda. Então, que decisão eu devo tomar nesse momento? Então, veja como é difícil, né, para um líder, para um gestor, tomar decisões. Né? Ele tem que pensar no racional para o comportamental. O que é que ele vai fazer, o que é que ele vai dar preferência, né, em fazer com que a empresa sobreviva mais tempo, tenha sobrevida, ou ele vai permanecer com os funcionários e, de repente, daqui a um dia não tenha nem mais empresa, nem mais funcionário para dar emprego. Então, que decisão tomar, tá bom, nesse momento? Então, é muito difícil, certo? Hoje em dia, para tomar uma decisão dessa, eu conheço uma pessoa, por coincidência, eu conheci ele, e ele disse, olha, eu vendi um Volvo, acho que é o 360 X, um carro desse é quase 300 mil reais, eu vendi um Volvo para pagar, né, os funcionários que foram demitidos da minha empresa, porque eu não tinha nem condições de pagar. Outras empresas deixaram de pagar, demitiram e vai para a justiça. Então, veja que cada empresa tomaram decisões que
é difícil de tomar, Jefferson, né? Parte por racional, tá certo? Por diretiva, a curto prazo, né? Por comportamental, pensando nas pessoas, é muito difícil. Então, hoje eu digo assim, se a empresa decidir me delegar, eu vou entender perfeitamente que ela está me delegando, né, a mim e outras pessoas, que é um momento. Ela precisa sobreviver. Eu mesmo, como funcionário, claro que eu não quero ser demitido, né? É isso que eu estou dizendo. Porém, se eu for, vou ficar triste, mas é a situação, sabe? Não tem o que fazer, né? E para a empresa, ela tem que pensar assim, puxa, eu tenho que sobreviver porque talvez amanhã eu possa recontratar essa pessoa de volta, se ela estiver ainda disponível no mercado. Mas hoje eu tenho que fazer a empresa sobreviver, tá bom? Então veja que situação difícil, né? A gente não pode condenar ninguém, eu confesso a vocês que eu não condeno ninguém que esteja fazendo desligamentos. E aí também eu me comovo bastante com as pessoas que estão passando por esse desligamento. Eu, a qualquer momento, ou qualquer um de nós, pode acontecer também, certo? Eu estou vendo pessoas próximas de mim, né? Tá certo? Juntas de mim, que estão sendo desligadas e nós estamos conversando, dizendo, olha, não tinha o que fazer, o empresário não tinha como segurar mais você, né? Pessoas, tá? Então, pessoa, por exemplo, trabalha com eventos. Onde é que está havendo eventos agora? Em canto nenhum, certo? E a empresa que trabalha com eventos, o que é que ele vai fazer? Mas os funcionários vão ter que ficar pagando salário, impostos, sem ter nada para fazer? Então, é muito difícil, sabe? Muito difícil. Então, é difícil, Gerto, né? Tomar decisões é sempre muito difícil, tá? Principalmente quando a gente vai mudar, né, o comportamento das pessoas, quando nós vamos mudar com o emocional, mexer com o emocional das pessoas. Mas há algumas decisões que precisamos ser mais racionais, né? Precisamos ter lógica, né? Analisar e ser racional um pouquinho mais, porque senão nem sobrevive um, nem sobrevive outro. Será que eu consegui responder a sua pergunta? Professor, positivo, positivo. Bacana, a colocação do senhor. Obrigado. Tá bom, vamos para frente então. Nós falamos a primeiro momento sobre tomada, né, decisão, tá? Que aquilo vai ser talvez 50% ou 70% da prova, tomada de decisão. Vamos falar agora sobre tecnologias e ferramentas de gestão para o processo de organização. E aqui então vai, talvez 40% da prova está nesse conteúdo que eu vou ministrar para vocês a partir de agora. Tá? As pessoas, né, elas trabalham melhor, contribuem mais e se sentem mais felizes quando estão motivadas. Aí ninguém tem o que discutir, né? Estou feliz da vida, estou motivado, estou com todo o pique, né, do mundo. Claro, eu estou feliz, claro que eu vou trabalhar melhor. Então, isso aqui é um conceito, bem lógico, né, nesse momento, podemos dizer. O gestor é a liderança responsável para garantir isso, né, através do processo de liderança. Então, nós sabemos que tem alguns casos que foi contado aqui, né, porque é uma mudança de um líder, né, impactou em uma equipe, e esse mesmo líder voltou e não conseguiu mais recuperar essa equipe. Então, vejam que situações ocorrem, que o líder faz uma grande diferença e a pessoa que está acima dessa liderança tem que ter, como é que se diz? Tem que ter uma sensibilidade, se mudar, né, se tomar essa decisão, olha aí, uma decisão dessa, de tirar esse líder e colocar um outro nessa equipe, se vai mexer, né, no comportamento da organização. Temos que entender também que muitas vezes eu tenho um líder que está se dando muito bem com a equipe, é um cara com potencial, e aí ele deixou a equipe toda redondinha, trabalhando, todo mundo arrumadinho, ele, poxa, esse cara é tão bom que eu vou pegar ele, vou colocar numa outra equipe para ele fazer a mesma coisa com outra equipe. Então, talvez essa mudança de liderança tenha ocorrido por esse motivo, né? Mas não deu certo. Para vocês terem ideia, que às vezes existe uma dependência, né, da equipe com o líder. Então, se tira o líder, a equipe não consegue mais trabalhar junto, né? Não consegue mais ter. Eu lembro que eu não vivenciei isso e não lembro, né? Era muito pequeno, mas disseram que tinha uma seleção na década de 70, eu acho, que não precisava nem de técnico, né? Uma seleção brasileira que eu falo. Não precisava nem de técnico, né, de futebol para liderar ela, que era autônoma, né, digamos assim. Isso é o que se dizem, né, por aí.
Mas o gestor ele tem que ter a capacidade, né? O líder ele tem que ter a capacidade de deixar a sua equipe quase que autônoma, não dependente dele totalmente. Porque se ele precisar sair, precisar ir para outro lugar, essa equipe tem que andar sozinha. Então, quando o líder ele deixa essa dependência, é quase que cria uma centralização nele. Então, sem ele, não funciona mais nada, né? Então, pode ter ocorrido isso no exemplo que um colega nosso aqui da sala falou na empresa, né, onde ele trabalha. Então, vamos ver aqui como é que funciona o caso do gestor, né, da liderança, tá bom? Para garantir, né, o ânimo, a felicidade, né, a motivação desses funcionários. Eu confesso a vocês que eu já vi muitos casos em que o ambiente, o clima organizacional era tão bom, que as pessoas tinham seus problemas em casa e não viam a hora de ir para a empresa, né, para desopilar lá, trabalhando, feliz, porque era aquilo que ela gostava, a equipe era boa e tudo. Então, de certa forma, às vezes um ambiente saudável de trabalho serve até como terapia, né, para outros problemas que nós temos. E quando nós vamos trabalhar, realmente isso aí resolve. É aquilo que eu comentei para vocês, uma outra aula aí, né? Que para mim é um prazer enorme, né? Infelizmente eu preferia estar frente a frente, né? Cara a cara com vocês, assim. Mas esse setor, né, que eu trabalho, né, diretamente com vocês, né, essa nossa sintonia que nós conquistamos um com o outro, né, isso aí me deixa muito feliz. Posso ter todos os problemas do mundo. Quando eu chego na sala de aula, acabou-se, né? Então, mesmo que aqui eu esteja com vocês online, eu nem estou vendo vocês praticamente, né? Estou vendo só a tela aqui também para vocês, mas se vocês estão me escutando, isso já ajuda muito. Então, que o ambiente de trabalho seja parecido com essa situação, né? Que nós vamos trabalhar felizes, certo? Então, imagine você ter que acordar de manhã, putz, vai começar aquele novo dia, eu vou para aquele setor de novo, eu vou encontrar meu chefe, eu vou receber reclamação, e assim por diante. É totalmente desmotivante. Então, vamos ver como isso é possível, como é o processo de liderança para ajudar as equipes a serem mais felizes, né, e por que estão motivadas. Como nós dizemos, né, a liderança é um processo de influenciar outras pessoas para atingirem um conjunto de objetivos organizacionais. Então, se nós pensarmos agora, aí eu faço a pergunta para vocês, e vocês poderiam me citar, por exemplo, preciso de 5 líderes aqui que vocês admiram, tá certo? Que eles eram líderes que influenciavam e que faziam, além de influenciar, né? Tá certo? Faziam com que as pessoas atingissem, né, um conjunto, tá bom, de objetivos organizacionais. Quais são os exemplos que vocês poderiam citar para mim? Eu vou anotar, Professor, viu? eu não entendi a pergunta. Vamos lá. Você viu que eu li aqui, né? A liderança é o processo de influenciar outras pessoas. A pergunta não precisa um de vocês falarem 5, né? Mas se cada um falar se 5 pessoas se manifestarem falando tá ótimo. Eu queria que vocês me dissessem, até mundialmente, né, nome de um líder, né? Cada uma pessoa poderia responder um líder, mas eu quero 5 líderes que influenciaram outras pessoas a atingirem um conjunto de objetivos organizacionais. Mandela. Mandela, vou anotar, viu? Aí o que é que Mandela fez? Se você falou ele, você admira ele, então deve conhecer um pouquinho sobre ele. Aí é mais história, né? Porque aí foi o cara que lutou mais pelos direitos iguais, né? E assim, eu tô citando Mandela mais, até mesmo como o senhor citou, a situação atual, né? Então, assim, o racismo no mundo ele ainda é muito forte, né? E eu acredito que se não tivesse líderes que nem o Mandela, naquele período que já existia mais forte essa cultura do racismo, eu acredito que hoje negros, né, estariam até sofrendo um pouco mais do que o que já sofre hoje, né? A questão racial, para mim, é uma coisa e realmente Nelson Mandela foi um cara a se espelhar para a gente poder ter um pouco mais de igualdade social. Boa, boa. Gostei, Mandela. Alguém mais pode citar outro? Martin Luther King.
que o caso dele é parecido, né, com o de Mandela, não é isso? A questão dos direitos iguais, né? Isso. Mais um, Martin Luther King, estou anotando aqui. Temos até agora 2. Mais um. Professor, ele lutou pelos direitos civis. Quem? Mahatma, acho que é esse que chama Mahatma Gandhi, acho que é esse o nome. Gandhi, né? Gandhi. Ele lutou pelo quê? Ele lutou pelos direitos civis. Ele era advogado, angiolo, alguma coisa. Se vocês não citassem ele, eu iria citar. Então, o Edna citou, estou muito feliz. Eu admiro demais. Eu admiro demais o Mahatma Gandhi, e até pelo fato de que ele conseguiu fazer com que a Índia, né, conseguisse ficar independente da Inglaterra sem, ao menos, dar um tiro. Então, nenhum tiro foi disparado. E isso foi uma conquista interessante. Então, Mahatma Gandhi foi um grande líder. Concordo com vocês. Outro, faltam mais 2. Bill Gates. Steve Jobs. Hitler. Vamos lá. Ultrapassamos aqui. Vamos lá. Falou Bill Gates. Bill Gates, tá bom? E Jobs, não é isso? E aí, foi impressão minha ou citaram Hitler aí? Positivo, professor. Foi eu. Foi você, né? A gente chega nele, viu? Bill Gates, o que é que Bill Gates fez para que a organização ela pudesse atingir seus objetivos? Quem citou Bill Gates aí, né? Que possa me ajudar. Quem foi que citou Bill Gates? Bill Gates foi o cara que desenvolveu o Microsoft, né? Sim. Ele foi um cara importante, popular, pessoa popular, e a partir do trabalho dele simples, era uma pessoa simples, que ninguém acreditava, mas ele acreditava, e hoje, com a sua criatividade, com o seu caráter, se tornou uma das pessoas mais ricas do mundo. Pô, realmente ele realmente é um bom exemplo de pessoa. Peraí. Oi, Wesley. Tem um líder também, assim, que eu não acho que ele me influencia, mas ele influencia uma nação, que acho que é a China ou o Japão, que aquele é Kim Jong-un. Que ele também é considerado um líder, né? Mas não é um líder, assim, um bom influenciador, no caso, não é? Coreia do Norte. Isso aí. Ele é um dos sétimos líderes da Coreia do Norte, no caso. É. Joana Dark também, professor. Professor, não está citando o senhor, não. Alguém está escutando o professor? Não. Negativo, tá? Tá muito ligado. Estão escutando agora? Estão escutando? Agora sim. Vamos lá, então. Bill Gates nós falamos. Agora, Steve Jobs. Também eu admiro Steve Jobs, viu? Admiro todos eles que vocês estão falando aqui. Professor Tênis, Jobs, Joana Dark também, viu? Tá, a gente chega lá. Vamos por etapa. Steve Jobs. Por que ele é um bom influenciador?
Jesus Cristo. Professor, o Steve Jobs ele tem levou uma política para a Apple no caso de criar e solucionar problemas nos mesmos produtos, basicamente. Isso foi visto, inclusive, no iPhone. Uma coisa que eu acho que eu admiro de Steve Jobs é que ele criava necessidades, né? Sabe? Então, realmente, ninguém precisava dos produtos que ele estava lançando aí, que ele tinha as ideias. Mas ele fazia com que nós necessitássemos desses produtos. Então, ele conseguiu criar um império com toda essa situação. Né? E ele era um cara simples também, viu, pessoal? Muito simples, andava descalço, né? Calça rasgada, tá bom? Assim, era bem minimalista, né? Digamos assim. O filme dele é bem legal, por sinal. O filme dele nem retrata, mas ele, não sei se vocês sabem, né? Ele queria até ser monge, mas não foi aceito. Não é que não foi aceito, né? Não foi, disseram assim, um monge a quem ele pediu, né? O mestre que ele pediu para ser monge, disse assim, homem, vá trabalhar, que você vai trabalhar tanto quanto aqui dentro do mosteiro. Você vai trabalhar mais lá fora, vá lá. Aí ele foi trabalhar e não foi monge, né? Ainda bem, né? Senão a gente ia perder muitos produtos dele, nem como monge, tá? De certa forma. Citaram também Joana d'Arc, né? Que é bem interessante também. Né? Joana d'Arc lutou pelo quê mesmo, pessoal? Quem foi que citou Joana d'Arc? Foi Matheus? Ela foi uma revolucionária. Ela lutou pela uma questão compatriota. Ela lutou na Guerra dos 100 Anos, né? Onde o poder dos menores estavam sendo sacrificados e a França estava sendo vilipendiada. Foi quando ela surgiu como uma mártir para defender a França. É tanto que ela pagou caro por isso. Foi queimada, né? Acho que ela morreu queimada, foi isso? Isso. Pronto, né? Por último aqui, só para a gente encerrar, senão a gente vai citar um monte de líderes agora, que nós vamos aí lembrar de um monte. Né? Vaughan citou o próprio Jesus Cristo, né? Que realmente aí era o cara, né? Tá certo? Na questão de liderança, tá bom? Né? Na sua mansidão. Quem, professor? Repete de novo? Quem? Repete de novo que eu não escutei nenhum. Jesus Cristo, né? Vaughan tinha citado sim. Jesus Cristo. Tá certo? Jesus Cristo, né? Mas teve um último aqui que citaram, tá bom? Que o meu amigo Joedson citou e eu quero que ele explique para mim porque ele citou esse danado aqui. Hitler. Vai lá, Joedson, me diz aí porque tu citou Hitler. Eu ia falar Churchill, mas Hitler é massa também. Ô, professor, eu falei mais para descontrair. Mas, assim, Hitler foi uma das mentes mais brilhantes que eu já vi, assim, né? Historicamente falando, né? E com a capacidade enorme aí de poder liderar pessoas aí, grupos, né? E de fazer aí um monte de gente acreditar nas ideias dele, né? Mas, assim, eu só falei Hitler mesmo só para descontrair um pouco. Não tenho ele como um exemplo ou um líder que deveria ser seguido, né? Alguns estudiosos até dizem que se Hitler hoje fosse vivo, a gente tava tudo lascado, né? Vamos voltar aqui, só para a gente citar alguns nomes aqui. E eu quero só voltar aqui à nossa ideia principal, tá bom? De liderança. O líder, tá bom? Liderança é o processo de influenciar outras pessoas para atingirem um conjunto de objetivos organizacionais. Pensando assim, todos esses que nós citamos aqui, eles tiveram objetivos nas suas crenças. Até o Hitler, como você falou, ele tinha sua crença lá, que eu não entendia como é que ele tinha essa crença. Por ele ser austríaco, né? Se não me engano, ele era austríaco e queria fazer com que os alemães fossem a raça mais pura ariana, né? Nesse sentido. E ele não era nem ariano, assim, não era alemão, no caso, mas ele conseguiu fazer com que uma nação seguisse ele. Então, pensando aqui, pessoal, nesse conceito, tá certo? Aí realmente ele era um líder. Tá? Mas eu digo para vocês, aí eu vou dar um conceito puro meu, assim, uma ideia minha, que
E essas pessoas são influenciadores, tá? De uma forma ou de outra, elas conseguem atingir objetivos, mas eu acho que o líder, para mim, né, é aquele que consegue fazer algo de bom, né, que possa engrandecer uma nação, engrandecer uma organização, engrandecer um grupo, sabe? Que possa fazer com que esse grupo se torne exemplo para os outros, bom, exemplo de bom, né? Não exemplo de ruim, que eu não quero nem fazer, que eu não quero nem cumprir, né? Sabe? Então, para mim, o líder, tá? Eu entendo aqui o sentido do conceito, né, de liderança. Realmente, a pessoa é um líder, está conseguindo, né, influenciar as pessoas, tá? E todos eles atingirem seus objetivos. Mas a ideia principal da liderança é aquele que consegue realmente trazer algo muito bom, né, para suas organizações, que consegue ser visto, né, que consegue eternizar a sua imagem, vamos assim dizer, né, que não precisa ser dito pronto, o Hitler, né, eu gostei muito, né, das estratégias, de tudo que ele tem, as estratégias assim, impressionantes, né, que dá para se estudar e pode até ser aplicado em alguns casos, né, de empresas, né, mas quando a gente cita ele, por exemplo, o outro Mussolini, ele, né, alguns outros ditadores, aí foi citado da Coreia, a gente não quer ter um exemplo desse conosco, né? A gente não quer que essas pessoas fossem nossos líderes. Então, que tipo de líder é esse que eu não quero ter? Entende? Então, o líder é bom, é aquele que você quer ter, né? Que você se motiva, que você realmente se inspira nele. Então, essas pessoas, por incrível que pareça, eles tinham suas inspirações, eles tinham um poder, né, de convencimento muito grande e conseguiam fazer. O da Coreia lá do Sul, é impressionante o que ele consegue fazer ali. Não sei como a população não consegue se revoltar, né? Não consegue ter uma nova ditadura ali, certo? Uma ditadura em cima de outra ditadura. Mas a pergunta maior, o líder é nato ou é filho? Rogran, você já me fez essa pergunta na sala de aula, Rogran. Eu lembro muito bem. Né? O líder não é nato, tá certo? Ele pode ter aspectos assim de querer mandar um pouquinho mais, né? De nascença, de coisas desse tipo, assim, até do gene dele. Mas o líder, ele é estudado, né? Ele estuda. Não estuda, não, ele estuda, né? Ele se prepara para isso. Tá? Então o líder realmente ele não é nato. Tá bom? Ele não nasce líder. Tá? Ele pode nascer como influenciador. Né? Saber influenciar, a gente não sabe para quê. Tá? Essas pessoas têm essas habilidades, algumas pessoas. Mas a liderança a gente aprende. Né? Existe uma academia para isso. Nós podemos aprender a ser líderes. Tá bom? Uns com mais facilidades e outros com menos facilidades. Né? Um com menos inibição para ser liderança, outro com mais inibição que não consegue ser líderes. Mas aí nós aprendemos. Estou certo ou estou errado, Rogran? Você que diz agora. Mário que é. Essa colocação enfatizar isso. Isso. Que líder é nato, não é nato. Não. Às vezes nós temos costume, né? Às vezes nós temos costume de dizer alguma coisa, isso é nato da pessoa, né? A pessoa já nasceu com isso. Talvez alguns comportamentos sim, mas liderança não. Liderança são técnicas, né? São estudos, é uma ciência ser líder. Então você não nasce com essa ciência, você aprende. Tá? Então os líderes, eles buscam, tá certo? Uma eficácia, né? São promotores de mudança e incentivam a criatividade, a aceitação dos riscos e a solução dos problemas. Todas as pessoas que nós citamos aqui, todos eles se encaixam dentro desses conceitos. E todos eles que nós citamos se encaixam dentro desses conceitos. Uma proposta que auxilia na compreensão sobre liderança é a teoria dos traços, que descreve traços ou características, né, similares dos líderes eficazes, tá bom? Então, similares, né, são parecidos uns com os outros, né, os traços, né, se a gente pegar 10 líderes, né, então vamos ver ali traços parecidos uns com os outros. Não quer dizer que todos eles são iguais, tá? Mas são traços. Nesse sentido, pessoal, traços são características relativamente estáveis, como capacidade, motivação psicológica ou padrões de comportamentos constantes. Né? Então, vamos ver aqui. Determinação é um traço lá, é uma característica, tá certo? É um comportamento. Desejo de liderar. Aí lembrem que nós falamos antes, né? Uns
Tem desejos, outros não têm. Outros dizem assim, bicho, eu não quero mandar, não quero estar em cargo de chefia, eu quero ser mandado. Me dá aqui, eu faço o meu, eu vou embora, tchau. Não tem gente assim que pensa dessa forma? Então, honestidade é uma coisa importante, certo? Um traço de liderança. Por isso que eu disse para vocês que em alguns casos a gente não poderia considerar como líder algumas pessoas que nós podemos citar aqui. Então, o da Coreia, o cara, assim, não tem esse traço de integridade, de honestidade, tá certo? O Hitler também não teria, Mussolini não teria, né? Alguns outros líderes aí terríveis, né? Não teria, tá certo? Então, mas eles têm outros, né? Tem autoconfiança, tem estabilidade emocional. Nem sei se estabilidade emocional tem, tá bom? Nem sei. O Hitler cometeu suicídio, né? Então, estabilidade emocional ele teria aí. Capacidade cognitiva, né? E conhecimento da empresa. Então, como é que eu lidero, pessoal? Como é que eu vou liderar alguma coisa que eu não conheço? Eu vou colocar os pés pelas mãos. Então, por isso que Vaughan fez, felizmente aí ele fez essa pergunta. Não dá para o cara não nasce líder. Então, se eu vou ser líder em alguma organização, eu tenho que conhecer. Se eu já nascesse um líder, já nascia com esse conhecimento dessa empresa. Ninguém nasce, né? Assim. Outro elemento da teoria dos traços é o comportamento de liderança, pois somente os traços não são suficientes para tornar um líder bem-sucedido. É necessário que os líderes atuem incentivando as pessoas para proporcionar o aumento da satisfação dessas pessoas e o aumento do desempenho. Portanto, o comportamento do líder eficaz envolve a consideração com os funcionários e a preocupação com as pessoas. Então, nesse momento, talvez isso agora está batendo com o que eu ouvi falar antes, quando eu disse assim, algumas pessoas que nós citamos aqui eu não consideraria líder, porque elas não se preocupavam com as pessoas, né? Tá certo? Ela não se preocupava com a satisfação das pessoas. Elas eram egocêntricas, pensavam apenas em si. Elas queriam ser apenas o líder, o maior de todos, e ai daquele que duvidasse dele. Então, quem é ditador não é líder. Sinto muito, mas isso não é liderança. Ditadura não é liderança porque as pessoas não te seguem por vontade própria, e sim por obrigação. Tá? O tema liderança é bastante amplo e são vários os modelos para pesquisar, para compreendermos como os líderes flutuam por vários estilos. Então, nós mostramos ali naquelas decisões que nós flutuamos em algumas decisões comportamentais, diretiva, analítica, tá certo? Nós flutuamos em algumas questões e aqui nós também podemos flutuar por liderança. Já comentamos isso até recentemente. Então, o líder busca continuamente estimular a motivação de seus funcionários. Por isso, reconheceremos um pouco sobre motivação. Tá? Reconheceremos não. Conheceremos, né? Um pouco mais sobre motivação. Na motivação, pessoal, além da atuação do gestor e do trabalho, existe um elemento interno do indivíduo. Opa, vamos lá. Quando eu pergunto assim, alguém motiva outra pessoa, tá certo? Pode tentar, mas nem sempre motiva. Porque a motivação é um elemento interno do indivíduo, certo? Eu tenho um motivo, tá bom? Para tomar uma ação. Então, motivação, né? Então, eu tenho um motivo para tomar uma ação, certo? Então, isso é interno. Então, nem tudo que é o que um líder pode dizer pode me motivar. Ou pode me motivar. Né? E assim por diante. Então, o líder tem que começar a flutuar em alguns tipos de lideranças, entender cada funcionário, cada membro de sua equipe e encontrar essa motivação dentro deles, tá bom? Então, impulsos internos, né, que emergem de cada pessoa e exerce forte impacto, né, na motivação, tá bom? Então, isso é algo intrínseco de cada um. Nem tudo, uma vez aqui a gente estava comentando, e eu acho que foi Zilu, né? E alguns falando, eu estou me sentindo bem, né, com as aulas, tá bom? Essas aulas online, remota, e aí Zilu diz, puxa, vocês são os heróis, né?
porque eu ainda não estou me sentindo bem, ainda não me encaixei nesse modelo. Então vejam que uns se sentem bem e outros não se sentem bem. E é natural isso aí. Tá? Porque internamente não é o modelo que ele desejava, não é o modelo que ele queria, tá bom? Mas é o modelo que tem para hoje, né? Não tem outra solução no momento. Tá bom? Então veja que nem tudo motiva uns ficaram motivados, outros não ficaram motivados. E isso é a coisa mais natural do mundo. Então, como o líder tem a responsabilidade de encontrar essa motivação em cada um deles. Certo? Então não é fácil dizer, se eu liderar de uma forma só e todo mundo tem que aceitar, eu sou um ditador. Tá? Nesse quase eu chego a ser um ditador. Porque não me importa o que você pensa ou não. A regra é essa, então você se motive à força. Né? Então, aqui, né, o líder ele vai ter que encontrar, tá certo? Dentro de cada indivíduo, né, um elemento que traga a sua motivação, que traga impulsos internos, que o deixe feliz. Tá? Os autores apresentam uma hierarquia que nós vamos ler rápido, todo mundo já conhece, mas nós vamos ler rápido também, da necessidade de Maslow, né? Uma das teorias mais conhecidas que explicam impulsos internos, que sugere que cada um de nós é motivado por 5 necessidades que podem ser organizadas em uma hierarquia de ordem. São elas, né? De acordo com a pirâmide, né? Autorrealização. Mas vamos começar por baixo. Fisiológica, que é o horário de trabalho, intervalo de descanso, né? Conforto físico. A gente está falando só de ambiente de trabalho, tá, pessoal? Nesse momento. E aí muda o próximo, né? Segurança, trabalho seguro, remuneração e benefícios, né? Permanência no emprego, né? No meio social. Vejam que é uma hierarquia que está aumentando aqui. Amizade com os colegas, interação com os clientes, chefe amigável, estima, né? Conhecimento, responsabilidade, orgulho ou felicidade, que eu gosto sempre de substituir o orgulho pela felicidade ou honra, né? E promoções, e a autorrealização, que é o topo da pirâmide. Nós chegamos ao topo da pirâmide. Autorrealização, trabalho desafiante, diversidade e autonomia, participação das decisões, crescimento pessoal. Então, esta é uma teoria. Isso não quer dizer que a gente segue essa regra à risca. Nem todo mundo tem que seguir essa regra, mas claro que muitos desses andares, né, que nós estamos aqui dentro da pirâmide, certo? Muitos desses andares aqui que nós estamos olhando, talvez nós nos encaixemos, né? Nós talvez nos encaixemos no social, outros dão na segurança, no fisiológico, outros dão na autoestima. Então, isso não quer dizer que é uma regra geral para todos, tá bom? E segundo Maslow, né, ao atingir cada nível da pirâmide de hierarquia, a pessoa almeja o próximo nível. Claro, né? Ora, me sentir fisiologicamente, né, satisfeito, certo? Quando eu trabalho, o horário é legal, o intervalo é legal, né? Eu sinto conforto ao trabalhar. Agora eu quero ter estabilidade, segurança, né, do meu emprego, tá certo? Segurança de como trabalhar. Isso é natural. Né? Quando eu tenho segurança, é claro que eu quero ter mais amizade, eu quero ter mais coleguismo, mais interação com as pessoas. Então, isso naturalmente a gente vai galgando, né? Degrau a degrau. E, então, almeja, né, o próximo nível, e conforme né, o que vai acontecendo em sua vida. Ela transita de um nível para o outro, certo? Então, para encerrarmos, note o seguinte, que a proposta de Maslow não é suficiente para afirmar que o indivíduo necessariamente está feliz ou motivado, mas ela fundamenta e subsidia, né, outros estudos sobre o tema, certo? Então, necessariamente, isso não quer dizer que eu estou motivado, se eu alcançar tudo aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci um desembargador e ele disse assim, olha, eu cheguei no nível onde eu queria, o salário que eu queria, tá certo? O horário de trabalho que eu queria, mas no fundo ele não era feliz com o que fazia. Tá vendo, pessoal? Então ele tinha estabilidade, tá certo? Ele tinha segurança, ele tinha socialmente, né? Desembargador, ele tem um vasto, tá certo? Ciclo de amizade ou não, né? Conhecimento, responsabilidade, orgulho, promoção, né? E ele tinha uma autorrealização de certa forma
né, de ter alcançado, né, o topo que ele queria, o salário que ele queria, ele alcançou. Mas, no fundo, ele dizia que ainda não era autorrealizado, porque não era aquilo que ele queria fazer. Ele conquistou estabilidade, salário, posição social, tá bom? Alguma estima, conhecimento, porque um desembargador não é, assim, de certa forma, não é qualquer pessoa, né? Tem uma grande influência, mas não era feliz. Aí ele disse: eu sou feliz sendo palestrante, eu sou feliz sendo professor, dando aula. Certo? Então vejam que nem tudo, né, é realizável. Então esta nota aqui que nós colocamos, tá bom? Afirma que o indivíduo necessariamente está feliz ou motivado, né? Não é suficiente para afirmar isso aí, tá certo? Mas eu digo, coitado, né? Ele só seria feliz como professor, coitado, né? Só se for por alegria, né? De dar aula, pelo salário, coitado, eu ia sentir muito por ele, tá bom? Mas como ele já tem um salário de desembargador, ser professor, eu também iria ser muito feliz assim, tá, pessoal? Então, nossa revisão terminou. Certo? Vocês aqui estão com o conteúdo completo em mãos para fazer a prova. Se quiserem dar uma lida no material, que o material que eu falo é o livro, né? Todos vocês devem ter, né? Talvez leiam, mas esta aula eu digo para vocês que é o suficiente para vocês fazerem a prova com tranquilidade, tá bom? E alguém tem alguma pergunta a fazer? Tem algum comentário que nós podemos fazer? Cadê a prova, professor? Só agradecer a professor.